Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir um evangelho bastante denso, um evangelho difícil, marcado por experiências muito sofridas. No mesmo evangelho nós encontramos o relato de duas traições que Jesus iria sofrer da parte de pessoas muito próximas, de pessoas muito amadas por Jesus. Jesus nos apresenta essa experiência de duas traições que se aproximam e que irão marcá-lo de forma absolutamente profunda, oferecendo a Jesus a dor moral da traição. Não se compara a questão, não é uma questão de comparação entre a dor física e a dor moral, mas trata-se de experiências de sofrimento, abraçadas por Jesus Cristo, e que servem para nós, para refletirmos sobre a gravidade do nosso pecado, que também, de certa forma, se manifesta com um tom de traição ao amor de Deus manifestado sobre nós. Nós estamos falando então da traição de Judas e da traição de Pedro. Dois momentos distintos que provocam dor ao coração de Jesus. O Evangelho nos mostra que na ceia na qual os apóstolos estavam com Jesus, Jesus toma a palavra e anuncia que aquele que irá traí-lo está prestes a realizar o seu ato. Todos ficam meio que desconcertados, porque não sabem ao certo de quem Jesus está falando. Não tem compreensão acerca da realidade dura do sacrifício que se aproxima. Pedro então pede que João consiga tirar do mestre o nome daquele que está, que seria o suposto traidor. Vocês viram que Jesus afirma, é aquele que irá compartilhar do pão molhado no molho, e logo então oferece o pão a Judas. Judas, quando recebe o pão, o diabo entra no seu corpo e ele sai para realizar a sua traição. Nós podemos facilmente imaginar a dor que essa atitude gera no coração de Jesus. Porque Judas foi testemunha de tudo aquilo que Jesus realizara em favor dos homens. Judas foi testemunha ocular. Judas presenciou cada milagre, cada manifestação de amor, cada ato de misericórdia. E, no entanto, mesmo tendo contemplado tantos prodígios e portentos, não foi capaz de se sustentar na fidelidade a Jesus Cristo. E de forma cínica, vai trair o Filho do Homem, com um beijo na sua face. Judas então se afasta para realizar aquilo que seria como que o seu destino, o ato de trair Jesus por 30 moedas de prata. Esse é o retrato da primeira traição. Mas o Evangelho de hoje nos prepara o anúncio de uma outra traição, de um outro discípulo,
também amado profundamente por Jesus, escolhido pelo nome, que também testemunhou todos os milagres e prodígios. Estamos falando de Pedro, o escolhido para ser o chefe da igreja, mas marcado também por fraquezas e fragilidades, não soube sustentar o amor e a fidelidade a Jesus Cristo, no momento em que mais precisava ser, de fato, apresentado como discípulo do Senhor. O evangelho de hoje, o final, ele se conclui Jesus afirmando a Pedro que iria traí-lo por 3 vezes, negando que o conhecia. Podemos imaginar, mais uma vez, a experiência de dor suscitada no coração de Jesus pela traição de Pedro. Então, meus irmãos, nós temos aqui 2 traições, 2 experiências traumáticas, 2 momentos muito difíceis experimentados por Jesus. Mas eu gostaria de refletir com vocês o que vem depois da traição, tanto da parte de Judas como da parte de Pedro. O que acontece depois que eles traem Jesus? Nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia. Mesmo sendo traído por eles, por Judas e por Pedro, o Senhor conservaria no seu coração a experiência de uma misericórdia dilatada, que poderia certamente envolver a vida daqueles 2 apóstolos, se estivessem devidamente arrependidos do ato de trair Jesus. Nós cremos na misericórdia. Nós cremos no poder, na misericórdia infinita do Senhor, que não obstante os pecados dos homens, se estende, se manifesta para envolver aqueles que se arrependem de seus pecados. Embora estejamos falando de traições duras que feriram o coração do Mestre, mas somos chamados a contemplar o efeito da misericórdia do Senhor, que estaria aberta a esses 2 apóstolos que foram fracos. E eu quero refletir com vocês a atitude diferente, o comportamento diferente de um para com o outro. Ambos traíram o Senhor Jesus, Judas e Pedro, mas se comportaram de forma distinta. Depois da traição, Judas, tomado por uma atitude de desespero, não soube reconhecer a misericórdia do Senhor que estaria ali, aberta para ele, caso se arrependesse e confiasse em Deus. Qual foi a atitude de Judas depois que traiu Jesus? Foi o desespero. O desespero levou Judas a se enforcar. E por que ele se desesperou? Porque ele não confiou na misericórdia de Jesus. Ele sustentou a sua traição. Arrependido de ter traído, pode ser, mas o seu arrependimento não provocou uma experiência pessoal com a misericórdia, que é o que leva à cura do nosso coração. Judas não celebrou a misericórdia de Jesus.
Vocês podem me perguntar: padre, se Judas tivesse se arrependido, se Judas tivesse voltado atrás, ele teria tido uma experiência de misericórdia? Claro que sim. A misericórdia de Deus é para todos. Mas ao invés de celebrar a confiança, ele se entrega ao desespero. E o desespero é próprio do diabo. Desesperar-se não é de Deus. O desesperar-se fere a confiança no Senhor. Quando nós nos desesperamos, é porque está faltando a confiança, o abandono em Deus. Não pode ter desespero. Por isso que Judas se enforcou. Porque o seu pecado abriu portas para experiências ainda mais difíceis, e ele foi se atolando na sua miséria e não soube reconhecer o poder do amor e da misericórdia, e ele acaba se desesperando, e o desespero leva-o à morte. O que não aconteceu com Pedro. Pedro, quando traiu Jesus, depois que a ficha cai, ele entra numa dor profunda de um arrependimento sincero que levou à contrição. Contrição é arrependimento sincero dos pecados. A contrição é um dom do Espírito, vai gerando aquele arrependimento de ter ofendido o amor de Deus, e esse arrependimento vai tomando conta do nosso coração e vai gerando confiança, abertura à misericórdia, e aí nós nos abandonamos pedindo perdão, e Deus vem nos banhando com a sua misericórdia para lavar, purificar e nos tornar homens novos. Foi o que aconteceu com Pedro. As lágrimas derramadas por Pedro foram sinal da sua contrição, do seu arrependimento, e ele soube clamar a misericórdia, e ele se encontrou com o perdão de Deus e recomeçou. E foi quem foi. Mais tarde deu a vida por Jesus Cristo. Foi fraco, como Judas foi fraco, mas não se desesperou, confiou na misericórdia, e a confiança na misericórdia o fez homem novo. Meu irmão, por que eu estou trazendo esses dois exemplos? Evidentemente porque foram apresentados hoje na palavra, mas para te ajudar a refletir. O que podemos nós tirar de proveito? O que Deus quer é que nós, apoiados nessa experiência, percebamos que sempre que pecamos, nós também ofendemos a Deus, e cada pecado humano é uma traição ao amor manifestado por nós. E quando pecamos, o que nos resta? Volta-te para o Senhor, abraça-te, agarra-te, ampara-te na misericórdia de Deus e recomece. Meu irmão, lute para que o teu pecado não te leve ao desespero. Isso acontece com muita gente. Depois da experiência dura do pecado, se desespera e acaba acreditando que não há mais oportunidades para a conversão, não há mais oportunidades de mudança, e o desespero vai fazendo com que a morte seja gerada, provocada dentro da alma, fazendo com que cada vez mais essa pessoa se perca. E não é isso que Deus quer.
Deus quer que celebremos misericórdia. Nos esforcemos para não pecar, é evidente. Nos esforcemos para nos manter na mais profunda amizade, na fidelidade ao amor de Deus. Mais uma vez pecando, meu irmão, não se desespere como Judas. Não vá ao encontro da morte, mas vá ao encontro da misericórdia. Porque é isso que Jesus veio manifestar no meio dos homens. Misericórdia. O desespero te condena, a misericórdia te salva. O desespero leva à morte, a misericórdia leva à vida. O desespero faz com que você desista, com que você desacredite. A misericórdia faz com que você se reerga, com que você volte à vida e tente novamente, confiando em Deus e no seu amor. Então, é muito importante refletir sobre isso, para que a gente saiba como que a gente deve reagir, uma vez por fraquezas, tendo ofendido a Deus, tendo ofendido o seu amor. O que nos resta como resposta é recomeçar, apoiados não em nós mesmos, em nossas forças, mas no amor, na misericórdia daquele que deu a vida por nós. Era tudo que Jesus Cristo desejava. Jesus desejaria que Judas se arrependesse e confiasse, como Pedro fez. E como nós somos chamados a realizar na nossa vida, na nossa caminhada. É por isso que quando a gente cai, a gente deve se levantar. Cai quantas vezes for. Se você cai 1000 vezes, se levante 1001 vezes. O importante é tomar a decisão de recomeçar, apoiado na misericórdia do Senhor. Que nós vivenciaremos nesta semana de forma absoluta, de forma solene, a misericórdia de Deus, que deve ser derramada sobre o homem pecador, para que ele recomece e confie sempre em Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, após essa reflexão, que Deus seja a tua força, o teu amparo, para que você se decida a partir de hoje em viver essa experiência de confiar, não deixando que o desespero, como aconteceu com Judas, possa te levar à morte, mas ao contrário, se você pecou, volta-te para Deus e, como Pedro, se arrependa, abraça-te na misericórdia do Senhor e recomece atento para tentar não pecar mais. E aí sim, caminhando dessa forma, teremos a certeza de que um dia reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.